E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal do Sormani, o Fábio Sormani Oficial, nesta quarta-feira, pelo menos aqui na Grande São Paulo, tá chovendo. Isso é bom, o tempo tava ruim, né? Tava seco, muito sol, pouca chuva, as plantinhas, os passarinhos, os animais precisam disso e nós também precisamos de água. Bom, tá garoando aqui, tá chovendo legal, mas a gente não veio para falar do tempo aqui, né? Porque o Climatempo e outros institutos de meteorologia têm essa incumbência. Eu vim aqui para falar sobre a situação do Marcos Leonardo, do Diego Aguirre e também da liberação da Vila Belmiro. Vai ter público a partir do jogo contra o Grêmio. Mas antes de entrar propriamente dito nestes temas, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Sormani. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? É muito importante para ajudar a fazer o canal crescer. Dê um like, é igualmente importante dar o like para ajudar a propagar o canal dentro do YouTube. E não esqueça de acionar o sininho para você ficar sabendo quando é que estou soltando um novo vídeo. Tá bom? Gente, é o seguinte, vamos então. A notícia boa do dia, evidentemente, foi a liberação da Vila Belmiro. Tá? A Vila estava fechada, o Santos fez aí 4 jogos sem torcida e a torcida faz muita falta. Faz muita falta. Porque o torcedor, embora a Vila Belmiro seja, já disse aqui, uma gaiola e seja pequenininha, o torcedor ao lado sempre ajuda, estimula o jogador, pressiona o adversário, a arbitragem também. E o torcedor do Santos tem sido muito parceiro com o Santos nesses 3 últimos anos, né? Não aconteceu nada de grave, graças a Deus. Tomara que não aconteça. A gente não quer violência de jeito nenhum. A gente quer o torcedor ao lado do Santos, torcendo, empurrando e incentivando o Santos. Entendeu? É isso que é importante. E o torcedor vai voltar para a Vila Belmiro no jogo contra o Grêmio. Não é neste final de semana. Neste final de semana é contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. No outro final de semana, o jogo contra o Grêmio na Vila Belmiro, domingo, 4 horas da tarde. Ótimo. Além do torcedor ao lado, vai ser importante para não dar um prejuízo financeiro. Porque com os portões fechados, o Santos tem gasto com polícia, com ambulância, com bilheteria, com logística e tudo mais, tá? E com a torcida agora ao lado, a gente espera pelo menos aí umas 12, 13 mil pessoas na Vila Belmiro nesse jogo contra o Grêmio, porque o Santos precisa do seu torcedor a seu lado. A situação é dramática, é crítica e ele precisa do torcedor. Agora, por que a situação do Santos é dramática e crítica? Óbvio, vocês sabem muito bem disso, mas eu faço questão de bater sempre nessa tecla, porque a gente não pode esquecer isso. Andrés Rueda, Celso Jatene, 2 dos maiores culpados por essa situação em que o Santos se encontra. Eles não podem ser poupados, têm que ser cobrados sempre. O nome deles não pode jamais ser esquecido, porque 2 anos e meio de vergonha que o Santos vem passando, em Campeonato Paulista, em Brasileiro, em Copa do Brasil, em Sul-Americana, uma vergonha, lutando sempre contra o rebaixamento ou tomando goleada, e sendo eliminado rapidamente em fases precoces desses campeonatos mata-mata. Agora, para piorar a situação, o Rueda foi inábil ao tratar da questão do Marcos Leonardo e do David Washington. O que ele fez? Vendeu os 2 jogadores ao mesmo tempo. Vendeu os 2 jogadores ao mesmo tempo. Não tem o menor cabimento. O Santos está brigando para não cair. O Santos precisa de time para brigar com os outros para ganhar jogos. Como é que ele vê nos 2 únicos centroavantes que o Santos tem? Ah, Sormani, tem o Furk e tem o Mezenga. Não tem jogado. A gente não sabe. O que a gente sabe é que o Marcos Leonardo tem sido bastante eficiente nessa temporada, como já o foi na temporada passada. E o David Washington é uma promessa, gente. Das poucas vezes que ele entrou de titular, ou durante a partida com a camisa do Santos, ele desempenhou, ele jogou bem. Ele jogou bem. Então como é que você vai vender ao mesmo tempo o Marcos Leonardo e o David Washington? Se ainda estivesse vendendo cada um por 60 milhões, olha, são 120 milhões. Não dá para abrir mão desse dinheiro. O Santos precisa. 120 milhões vai dar quase 800 milhões de reais. Não é isso. Não é isso. O Marcos Leonardo está sendo vendido por 12 milhões de euros. Aliás, não foi vendido ainda. Vamos falar primeiro do David Washington. O David Washington foi vendido por 15 milhões. Ah, Sormani, não é verdade, você está mal informado, foi 22. Não é verdade. 15 milhões com bônus se ele atingir metas, o que não é garantia de nada. Garantido mesmo são 15 milhões.
Com bônus pode chegar a 20. Dinheiro de pinga para o menino que podia ficar mais um ano na Vila Belmiro, ganhar maturidade, minutagem, ser vendido por 40, 50 ou 60. Aí ele pegou, vendeu, ele, o Rueda, vendeu o David Washington. Só que quando ele renovou o contrato do Marcos Leonardo, o infeliz prometeu vender o jogador. Eu não sei exatamente qual foi o teor da conversa, mas ficou na cabeça do menino, dos empresários, que olha, primeira oportunidade vai ser negociado. O que aconteceu? Apareceu a Roma e ofereceu 8 milhões de euros. É pouco, não pode vender. Também acho. É aquilo que eu falei. Vale o que o mercado oferece. Se o mercado oferece pouco, eu não vou vender, porque não me interessa eu vender por isso. Aí melhorou um pouquinho, chegou em 10. Mas o martelo não foi batido, ao contrário do que já aconteceu com o David Washington, já foi batido o martelo. Ele e o Anjo estão fora do Santos. 2 joias vendidas por 30 milhões de reais, juntas. Inacreditável, né? E o Marcos Leonardo, então, o que aconteceu? Ao ele ver os companheiros de base, o David e o Anjo, indo para a Inglaterra, que é um sonho de todo garoto, os caras não sonham em vestir a camisa do Santos, do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, do Grêmio, do Inter, do Cruzeiro. Eles não Vasco, Fluminense, Botafogo, eles não sonham com isso. Eles sonham em jogar na Europa, mais do que jogar na seleção brasileira. Então, quando o Marcos Leonardo vê David Washington e Anjo indo embora para a Europa, um para jogar na Inglaterra, e o outro, os dois, né? Porque o David acabou declinando da proposta do Mônaco. Ele falou assim, caramba, eu acreditei nessa conversa que eu era o melhor de todos. E eu tô ficando? Ah, não vou ficar. Com que cara eu vou entrar no elevador do meu prédio? Com que cara eu vou encarar o porteiro, o faxineiro, o zelador, o dono da padaria, o gerente do banco? Como é que faz? Eu não era o bonzão? Todo mundo falava isso, e fala ainda. Ah, e o Marcos Leonardo, bababá. Bom jogador, claro que é, lógico que é. Mas acabou ficando para trás. Então o que aconteceu? Ele não aparece mais para treinar. E diz que não tem cabeça para treinar. Porque ele quer ser vendido. É uma maneira dele pressionar a diretoria do Santos, ou seja, o incapaz do Rueda, para ser negociado com a Roma da Itália. Aí eu te pergunto, e o amor à camisa? Vocês acreditam nisso, né? Eu nunca acreditei nisso. Já falei para vocês, eu tenho 45 anos de estrada, de janela, desse mundo chamado futebol. Conheço muita coisa. Muita coisa. Não tem jogador que tenha amor à camisa. Não existe isso. Não existe. Claro, não dá pra gente generalizar, né? Claro que tem, óbvio. Um ou outro. Um ou outro. O Marcos, do Palmeiras, por exemplo, era um jogador que tinha amor à camisa. Ele preferiu ficar no Palmeiras sempre. Pelé tinha amor à camisa do Santos. Recebeu proposta da Juventus, do Real Madrid e sempre disse não. Quero ficar no Santos. Eu sou feliz aqui. Aqui eu ganho um bom dinheiro. Eu não preciso ganhar 4 vezes mais para ser feliz. O que eu ganho aqui me basta. E ele foi feliz no Santos. Se tornou o maior jogador de futebol de todos os tempos. E fez o Santos o maior time de futebol de todos os tempos. Então esses jogadores têm amor à camisa. Os outros não têm. Os outros não têm. Então, meu companheiro, quando eu leio que Jean Lucas deixou de ir para o Flamengo para jogar no Santos por amor à camisa, eu não estou duvidando, volto a dizer aqui, da informação. Alguém disse isso para o repórter. E ele corretamente publicou, eu também teria publicado. Agora, o que eu questiono é quem disse isso para ele. Eu não acredito. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Muito desconfiada. Entendeu? Muito desconfiada. Que nem aquela história aí agora. Enfim, deixa pra lá essa história. Não vale a pena ficar batendo nessa tecla aí. Mas, enfim, não é verdade, gente. O jogador olha dinheiro. Se o Jean Lucas está no Santos, é porque o Flamengo não ofereceu nada para ele. Porque se tivesse oferecido, seria um salário maior e a oportunidade dele jogar no Flamengo, ser campeão e voltar para a seleção brasileira. O cara não é masoquista. A troca do quê? Que o cara vai recusar o Flamengo, da cidade dele, onde vive a família, os amigos, as amigas, para jogar no Santos, um time que está brigando para não ser rebaixado. Então não tem amor à camisa. Não entre nesse papo furado. Me conta outra, tá? Essa é a história da carochinha.
deixar bem claro, não estou duvidando da informação do repórter. Estou duvidando de quem falou isso para ele. Esse é o mentiroso. Esse é o mentiroso. É quem contou essa mentira para ele. Entendeu? Não existe isso. Jogador de futebol ama o dinheiro. Jogador de futebol só tem olhos para o dinheiro. Só. Quem ama o Santos, quem ama o time, são os seus torcedores. Muitas vezes nem os dirigentes amam. É o caso do Rueda. Vocês acreditam que o Rueda ama o Santos? Fazendo o que ele está fazendo? Se ele amasse o Santos, ele tinha pedido renúncia. Puxa o carro. Mas não. Segue fazendo bobagem, 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 dia após dia. E o Santos está nessa draga em que ele se encontra. O Santos tentou contratar o Leão. Isso foi informado ontem, eu não lembro se foi o GE, se foi o Diário do Peixe. Eu sempre gosto de dar crédito. Eu não sei quem foi, não me lembro, me perdoe. O Leão foi procurado, sim. Eu conversei com o Leão essa manhã. Aliás, eu mandei uma mensagem para ele ontem à noite. Era umas 10h30, 11 horas. O Leão dorme cedo. Vocês sabiam? O Leão, quando dá 9h30 da noite, ele dorme. Ele acorda 5 horas da manhã. Então, hoje de manhã, quando eu acordei, tinha uma resposta dele. Eu perguntei para ele, Leão, você foi convidado pelo Rueda? Ele falou, fui. Abraço. Eu falei, pô, Leão, para com isso. Pô. Eu falei para ele, mandei uma mensagem para ele. Me diz aí se aceitou, não aceitou, vai aceitar, não quer, papá. E ele telefonou para mim. Eu sou amigo do Leão. Eu sou amigo do Leão. E durante a nossa conversa, eu até disse para ele, ó, Leão, vou te dizer um negócio. A torcida do Santos gosta mais de você do que a torcida do Palmeiras, hein? Ele deu uma risada e falou, eu sei, eu já notei, a torcida gosta muito de mim. E ele me explicou, não vou aceitar o Santos, senhor Mani, pelo seguinte, a casa dele foi roubada em São Paulo. Vocês sabem disso, todo mundo sai na imprensa e tudo mais. Então, quando ele saía para passear com o cachorro dele, que ele morava aqui mora, né, no Jardim Europa. Então ele saía toda manhã com os cachorros para passear. E então ele me contou que ele passava sempre em frente a um prédio, mais ou menos próximo da casa dele, e ele via aquele prédio e falava assim, caramba, um dia eu vou morar nesse lugar. Eu tenho tanta vontade de comprar um apartamento aqui. E depois que aconteceu essa tragédia do apartamento dele, ele comprou um apartamento lá e está reformando. Aí ele falou para mim, senhor Mani, se eu aceitar ser coordenador de futebol do Santos, do jeito que eu sou dedicado, do jeito que eu me debruço nas tarefas, eu não vou terminar de arrumar meu apartamento, que eu estou reformando, eu preciso mudar. Eu prometi para minha mulher que até o final do ano eu mudo. Então ele disse não para o Rueda. Mas ele espera ainda voltar a trabalhar no Santos. Eu tenho um carinho muito grande pelo Santos. Não deu dessa vez. Não deu dessa vez. Se Deus quiser, no futuro vai dar. Tá? Então, com a negativa do Leão, veio o Galo. Veio o Galo. O Galo foi campeão, vice-campeão brasileiro com o Santos em 95, naquela fatídica final contra o Botafogo, com aquela arbitragem danosa do Márcio Rezende de Freitas, que acabou tirando o título do Santos, né? Infelizmente. O Botafogo não tem nada com isso, o erro foi da arbitragem. Então, ele é o cara que conhece o Santos. Viveu o Santos. A primeira oportunidade do Galo em time grande foi no Santos. Foi lá no Santos. E ele tem um carinho muito grande pelo Santos. Foi jogador, foi assistente técnico do Luxemburgo, foi técnico do Santos e agora vem para essa função de coordenador de futebol. Que ele já vinha desempenhando, acho que no Botafogo de Ribeirão Preto. Me perdoe aí se eu estou enganado, se estiver enganado. Eu acho interessante. O meu amigo Ademir Quintino postou isso no Twitter dele, eu concordo que eu acho interessante. Acho que foi o Robert que também gostou, que jogou com ele em 95, naquela final. Também gostou. Eu acho legal. Eu acho legal. E é o seguinte, é um cara de personalidade, hein? É um cara de personalidade. Falou alto com ele, o bicho, o bambu geme. Falou alto com o Galo, o bambu geme. O seu Soteldo, por exemplo, se tiver chilique com o Galo, do jeito que ele teve com o Turra e com o Falcão, o bambu vai gemer. Então o Santos está precisando de gente assim. O Leão seria muito melhor. Muito melhor. Mas gostei da contratação do Galo. Tomara que dê certo. E finalmente, gente, o Aguirre, né? Que vem para o Santos na esperança. Ele olha, o Santos tem David Washington e Marcos Leonardo. É capaz de dirigir o Santos sem nenhum deles. Sem nenhum deles. Duro, né? Vamos torcer para dar certo. Que o Santos consiga já um bom resultado nesse final de semana contra o Fortaleza, lá no estado do Ceará. Tá bom? A gente vai se falando. E assim que tiver alguma novidade, eu entro em contato com vocês, tá bom? Até mais, pessoal.